mais uma live da Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo. Estamos terminando o Velho Testamento, todinho. Hoje é o livro de Zacarias, capítulo 1. Quem puder nos ajudar, que dá um oi, que dá uma palavra. Você estava onde, mulher? Minha mulher tem sumido. Não sei. Mas bora lá. A palavra de Deus não cai por terra. Aqui é o apóstolo Fernando, a bispa Simone, a Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta. Estamos sendo abençoados e libertados. Vamos lá. Zacarias, exaltação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Bariquias, filho de Edom, dizendo: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos: volte para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja como os seus pais. Está vendo aí, gente? Está vendo aí, povo de Deus? Os primeiros profetas clamavam, assim dizia: o Senhor dos Exércitos, converta-se dos seus números, dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês onde estão? Os profetas serão que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras, os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, os meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos, tinha intenção de nós segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Assim ele nos tratou. A primeira visão e os cavalos. No 24º dia do 11º mês, que o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Edom. Teve de noite uma visão, e eis que um homem montado em um cavalo vermelho, olha aí, num cavalo vermelho. Está onde isso? Em Apocalipse. E ele estava para entrar as mudas que havia em um vale profundo. Atrás dele se achava cavalos vermelhos, bois e brancos. Então perguntei: meu Senhor, quem são estes? E o anjo que falou comigo respondeu: eu lhe construí quem são eles. Então o Senhor que estava
entre as murtas, disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Ele respondeu ao anjo do Senhor, que está entre as mudas, disseram: nós já percorremos a terra, eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Gente de Deus, observe o que está acontecendo. Eu estava agora assistindo vídeos e gravando vídeos e vendo a situação do Brasil, sobre o povo, a matança do povo, a droga, o roubo de banco. O negócio está muito sério, gente. Muito sério, seríssimo, mais sério do que a gente imagina. Então o anjo do Senhor disse: o Senhor dos exércitos está quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as que estás indignado há 70 anos. O Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Este me disse: proclame a mim, diz o Senhor dos exércitos, tenho grande amor por Jerusalém, senão com grande indignação estou irado contra as nações, que vive confiantes, porque eu estava um pouco indignado para elas agravarem o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltarei para Jerusalém com misericórdia, nela será reconstituída o meu templo, diz o Senhor dos exércitos, e cordeiro será estendida sobre Jerusalém. Proclamo outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolar Sião, voltará a escolher Jerusalém. A segunda visão: levante os olhos e vê. És quando chifres, perguntai ao anjo, que fala comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferrolhos. Então perguntei: o que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles que são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça, mas esses ferrolhos vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Capítulo 2, a terceira visão: Jerusalém é medida. Versículo 1: levantei os olhos e vi. Para isso aí. Levantei os olhos e vi. És um homem que tinha mão um cordel de medir
Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou-me de Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. Pelo amor de Deus, pare! Pelo amor de Deus, aqui está se pregando o Evangelho, o respeito. Está ouvindo, meu irmão? Aqui tem que ter respeito. Quem estiver me ouvindo aqui não é brincadeira, não. E quem não quiser ficar na live pode sair, não tem problema não. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Eis que o anjo que falava comigo se afastou. Outro anjo veio e se encontrou com ele. E lhe disse: Corá, diga àquele jovem, Jerusalém será habitada com as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá, pois eu serei uma muralha de fogo, e ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Quer dizer, Deus fala tudo em quê? Em fogo. Tudo de Deus é fogo. Não brinque. Israel exaltado e volta para Sião. Vamos fugir da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês com os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Vamos fugir, senão você, que habita com a folha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para onde habitar a glória, ela me enviou às nações, que saquearei os bens de vocês, porque aquele que toca em vocês toca na menina dos meus olhos. Olha aí, gente, olha aí a bomba de vocês que toca na gente aqui, que fala da gente. Olha o que Deus diz. Olha, gente, preste atenção. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter a glória, eles me enviou às nações, que saquearam os bens de vocês, porque aquele que toca em vocês toca nas minas dos meus olhos. Estão vendo, gente? Não é bom mexer com a gente, não. Se mexer, a bomba é meio grande. Porque és que agitarei a mão contra eles, e eles verão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor dos exércitos, a quem me enviou. Quer dizer, nós somos o quê? O Senhor dos exércitos. Nós somos os anjos de Deus, escolhidos dele. Alegra-se, cante, ó filho de Sião, porque és que venho e habitarei no meio de vocês, diz. Ele está habitando aqui no meio de quem? Da gente. O Senhor, naquele dia, muitas nações se juntará ao Senhor. Serão o meu povo, habitarei em seu meio, e vocês saberão que eu, o Senhor dos exércitos, é quem me enviou, e vocês estão no Senhor. Herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa, e voltarei a escolher Jerusalém. Calem-se todos os dias do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Gente de Deus, gente aqui maltrata a gente,
covardia com a gente, não faça isso não, porque Deus não aceita isso não, velho. Aquele que não apoia um homem ou uma mulher de Deus, Deus sai, a gente sai e a resposta vem. Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Nos mostrou também Satanás. Olha aqui, onde ele vem falar dele aqui. Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor repreenda Satanás. Satanás, gente, é todos aqueles que nos perseguem. Esses já são Satanás na terra, vivo. Não é que Satanás existe, é que ele está dando um exemplo que ele estava querendo acusar Josué de todas as maneiras. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este o topo de lenha tirado do fogo? Quer dizer, Josué era o quê? Um topo de lenha tirado do fogo. É como a gente. Nós somos fogo vivo. Está ouvindo, Júnior? Está ouvindo, não está? Ore, Josué. Estava diante do anjo, vestido com roupa muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tire as suas roupas sujas que ele está usando. E Josué, ele disse: és que tirarei de você a sua indignidade. Quer dizer, aquelas pessoas que estão dizendo que é bonito, que é bom, que é gente fina, são roupas sujas para quem? Para Deus. E agora vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponha um turbante limpo na cabeça deles. É por isso que aquele povo lá de Israel, eles têm aqueles turbantes na cabeça. É isso aí. Pulseira, um turbante limpo na cabeça dele, e o vestirá na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos exércitos: se vocês andarem nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus atrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você é os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. És que eu farei vir o meu servo removo, porque és aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. És que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vocês converterá o seu próximo para sentar-se debaixo da videira, debaixo da figueira. Quer dizer, gente, tem tanta gente aí que está com Satanás junto dentro dele. Ele já é Satanás, porque ele é a roupa suja. O símbolo disso aí é essas pessoas. Eu estava vendo agora, gente, centenas e centenas de pessoas sendo presos, tudo dando de importante, ricos, que ali é uma capa do Satanás.
É. A quinta visão, o declópora de ouro. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondeu: vejo um candelabro. Estava pensando nisso aqui nesse instante, comprar para a igreja. Todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas. É aqueles candelabros que tem 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do seu azeite e outro à sua esquerda. Então perguntei ao anjo: que falar comigo, meu Senhor? O que é isto? E o anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondeu: não, meu Senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor. Olha aí. Está vendo, seu Júnior? O que nós estamos fazendo é certíssimo. Azorababel, não por força, nem por mais, pelo meu espírito. Olha, não por força, mas pelo meu espírito. Espírito de quem? De Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você? Grande monte diante de Zerobabel. Você será a planície, porque ele colocará a pedra de remente do templo em meio à declaração: haja graça e graça para você. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zerobabel lançará os alicerces deste templo. As mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Vocês, pois, quem despreza o dia dos humildes, com essa ficará alegre ao ver prumos nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Deus tem quantos olhos? 7. Então perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e verde azeite dourado? Ele me respondeu: você não sabe o que é isto? Responde: não, meu Senhor. Então ele disse: são
os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Dois ungidos a serviço de Deus sobre a terra. Certo? A sexta visão e o rolo que voava. Capítulo 5, versículo 1. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis que é um livro em forma de rolo, que voava. O anjo me perguntou: o que você está vendo? Ele respondeu: vejo um rolo voando que tem 9 metros de comprimento e 4 metros de largura. Então ele disse, este é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque quem rouba será expulso segundo a maldição. Olha, repare, viu? Veja, meu povo, veja, meu filho, observe, viu? Esta é a maldição que sai pela face da terra, porque quem rouba será expulso segundo a maldição. Quem jura falsamente será expulso também, segundo a maldição. Maldição enviarei, essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos. Deus enviará essa o quê? Maldição. Quem rouba, olha, gente, faz até dureza você assistir os vídeos que eu estou assistindo, que eu gravo e fico assistindo. A multidão de gente que está roubando e sendo preso. É demais, bicho. Aí, palavra de Deus. E farei entrar na casa dos ladrões, na casa que jura falsamente pelo meu nome, e ele ficará nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras. O que é que Deus manda? A maldição. A maldição. Está vendo aí, meu filho? Está vendo aí? Está vendo aí, Júnior? A sétima visão, a mulher e o sexto, o anjo que fala comigo saiu e me disse: levante os olhos e veja o que é isto que está saindo. Eu perguntei: o que é isto? Ele me respondeu: é o sexto que serve para medir, acrescentou. Isto é a iniquidade de toda a terra. Então fui levado ao tampa de crudo que cobria a cesta, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto, e o anjo explicou: isto é a maldade. E a empurrou para junto do cesto, sobre cuja boca pôs a pesado chumbo. Levantei os olhos e vi, eis que sairá 2 mulheres, e há 22 asas, que era como de cegonhas, e levantava o cesto entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falar comigo, para onde eles estão levando isto? Ele respondeu:
para a terra de Simar, onde edificarei um templo para aquelas mulheres. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Está vendo, gente de Deus? Vocês estão vendo, gente? Por que é que esse povo se lasca aí? Por quê? Porque eles não conseguem nada. Porque estão vivendo na mentira, estão vivendo na falsidade. Não adianta, crentes, você está dentro da igreja, como eu vejo vocês aí não. Como chegou uma hoje aqui, disse, eu falo com Deus. Porque a senhora fala com Deus. Um profeta disse que meu pastor, meu marido tinha que ser pastor. Ele fala, quem falou para ele? O profeta, que foi Deus que usou a mentira dele. A 8ª visão, aos 4 carruagens. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que quando carruagem saía do meio dos 2 montes, estes montes eram de bronze. No primeiro carruagem, os cavaleiros eram vermelhos. Na segunda era preto. Na terceira era branco. No quarto era baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que fala comigo, meu Senhor, que é isto? É isso aqui, está em Apocalipse. 7 cavaleiros. Rebeca, rapaz. Eita, meu Deus. O anjo respondeu, são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam, diante do Senhor, e toda a terra. A carruagem em que estão, a carruagem onde estão, os cavalos pretos saem para a terra do norte, os cavalos brancos saem após eles, os cavalos baias vão para a terra do sul. Assim os cavaleiros fortes saem forçajados para seguir adiante, para percorrer a terra. O Senhor lhe disse, vão e percorra a terra. E eles percorreram a terra. Então eles chamou e me disse, és que aqueles que saíram para a terra do norte, faz o meu espírito repousar na terra do norte. A coroação de Josué renova. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, receba o que foi trazido pelos exilados, Eldas, Abi, Joadi, que voltaram da Babilônia. No mesmo dia, entre na casa de Josué, filho de Josafi, receba a prata e o ouro, e faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jodaque, e diga-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui um homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor, e ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória, e ele se assentará no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos e os oficiais, e a coroa será para Lém, para Tópia, e para Jaís, e para Enor, filho de Zofani,
como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos enviou a vocês isto, e acontecerá, vocês ouvirão atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Quer dizer, Deus apareceu a eles, falou com eles atentamente. O jejum que não agrada a Deus. Capítulo 7 de Zacarias. No 4º ano do reinado de Dário, no 4º dia do 9º mês, que o mês de Quetzeliu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sergi, Regi, Melaqui e seus campos, seus companheiros, para suplicar a favor do Senhor, e perguntando aos sacerdotes que estava na casa do Senhor dos Exércitos, e os profetas, devemos nós continuar a chorar com jejum, continuar a chorar com o jejum do 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim e disse. Versículo 5, capítulo 7. Pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuarem, planteará no 5º, no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmo? Quem come e bebe, será que você não ouvir a palavra que o Senhor pregou pelos ministérios dos profetas, que nos receberam quando Jerusalém estava habitado? Quer dizer, será se aquele jejum e aquela coisa que muitos estão fazendo é para Deus verdadeiramente? Em paz com as suas cidades ao redor dela, e ao sul, se falar, era habitado. A desobediência foi a causa do cativeiro. Está vendo isso? Ô Rebeca, ô meu Deus. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, julgue segundo a verdade, seja bondoso, misericordioso com os outros. Não oprima a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, que ninguém faça plano para prejudicar o seu próximo. Está vendo aí, gente? Está vendo aí? Quantos já fizeram um plano para prejudicar a gente, para destruir a gente? Porém, eles não quiseram atender. Rebeldes, me viraram as costas e taparam os ouvidos, para que não ouvisse. Sim, fizeram seu coração duro como diante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito. Pelo seu quê? Espírito. Mediante aos profetas que nos precederam, daí e veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também
chamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu o espalhei por toda a nação que ele não conhece. A terra foi devastada atrás delas, de modo que ninguém passava por ela. Voltaram, porque da terra desajável fizeram uma desolação. Capítulo 8. Sião restaurará. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho um grande amor por Sião, um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Isso aqui é o livro de Zacarias, viu? Assim diz: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos. Será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O velho e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua multidão. As praças da cidade se encherão de meninos e de meninas que nela brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isto por perecer é impossível aos olhos do renascense. Desde o povo naquele dia, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. És que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarei em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Quer dizer, nós aqui somos povo de quem? De Deus. E eles não são povo de Deus, porque eles não estão na presença de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: seja forte, todos vocês, que neste dia estarão vindo esta palavra da boca do profeta. Saiba nos dias em que foram lançados a aliança da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído, porque antes daquele dia não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos, porque eu insisti cada um contra o seu próximo. Quer dizer, Deus mesmo jogou um contra o quê? Contra o outro, por causa da desobediência. Mas agora não tratarei o mesmo, o renascimento deste povo, como tratarei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá-se moadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra e as colheitas e os céus seu orvalho, e farei com que
o renascimento deste povo ergue toda a casa de Judá e a casa de Israel. Assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei, e vocês serão a benção. E não tenha medo, pelo contrário, seja forte. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como eu havia decidido castigar vocês, quando seu pai me provocaram a ira diz o Senhor dos Exércitos. Não mudei de ideia. Também decidi agora fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não tenha medo, eis as coisas que vocês devem fazer. Que cada um fale a verdade. Está vendo aí, gente? Está vendo aí, povo de Deus? Está vendo aí, gente que está do outro lado? Deus quer que a gente fale o quê? A verdade. Com o seu próximo. Nos tribunais julguem com justiça, segundo a verdade, falam de paz. Quem ninguém faz plano para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que Deus abolima? Fica difícil, não fica com um comboio de gente aí? A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum 4º mês, do 5º, 7º, do 10º serão para a sua de Judá. E um dia de Jebul, alegrai e festividade solene, portanto, ame a verdade e a paz. Será se vocês aqui no Brasil, nesse congresso, nesse juiz falso que estão aí, estão amando a verdade, estão falando a verdade, pô? Raciocina. Será vocês casados, mulheres, homens, filhos, parentes, estão falando a verdade para seu esposo, ou o esposo falando para a esposa, ou o filho falando para o pai ou para a mãe, ou a filha, estão falando a verdade? Deus abolima a mentira. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda verão povos, moradores de muitas cidades. Os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos desprezar súplica ou favor do Senhor, buscar o Senhor dos Exércitos, e eu também serei muito pouco. As nações virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos. Súplica a favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, diz o homem de todas as línguas das nações. Pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe darão, querendo ir com José, porque ouvimos que Deus está com vocês. Capítulo 9. Não vai dar para terminar ainda hoje aqui. Vai para amanhã. Glória a Deus. O castigo de diversos povos. Versículo 1. A sentença pronunciada pelo Senhor contra a terra de Adraque repousa sobre Damasco, porque o Senhor
põe os olhos sobre a humanidade, sobre todas as tribos de Israel. O Senhor bota o quê? Os olhos. Também reposa sobre Amati, que fronteira com Damasco, sobre Tiro, Sedom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si nenhuma fortaleza, e a mostrou prata como pó, ouro como lama das ruas. És que o Senhor tornará posse da cidade, e jogará as riquezas dela no mar, e será consumida pelo fogo. Asquilã vieram isso e ficaram com medo. Também Gaza ficaram com medo. Tira, grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança estava perdida. O rei de Gaza perecerá, e Asculã não será habitada. O povo bastado habitará e Asdodá, exterminará orgulho dos filisteus. Da boca destes tirarei a carne com sangue dos seus dentes. As suas abominações eles ficarão com o rosto para o nosso Deus, e serão com chaves em Judá. Ecrom será como os judeus, e eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças invasoras, para que indique passe no volte, nunca mais passará sobre eles o opressor. Porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. O rei vem de Sião. Alegre-se muito os filhos de Sião. Exalte os filhos de Jerusalém. És que o teu rei vem até você, justo e salvador, humilde montador em jumentos, no jumentinho, cria de jumento. Quem é que vem? Quem é esse, irmão? Jesus Cristo. Vem para eles. Distribuirei os carros de guerra de Efrã, os cavaleiros de Jerusalém, as arcas de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá do mar a mar, e diz Efrã até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltei para a fortaleza, oprimisouro da esperança. Também hoje anuncio que lhe restituirei tudo em dobro, porque esteja Judá com o meu arco de guerra, diz Efrã, a minha flecha. Gente, se você se juntar com mentiroso, você é mentiroso igual a ele, porque você vai aceitar a mesma safadeza dele. Você tem que mudar, você tem que ser outra pessoa. Levantarei os meus olhos, os meus filhos, Sião, contra os filhos de graça. Farei você semelhante à espada de sua valente. Ó Senhor,
será visto sobre os filhos de Sião. As suas flechas sairão como um relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, irá com redemoinho do sul. O Senhor dos exércitos protegerá o seu povo, e eles engolirão os inimigos e pisarão nas pedras e tiradas com as fundas. Também beberão o sangue deles como se fosse vinho, e eles se encherão com as bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do alto. Naquele dia o Senhor Deus os salvará como o rebanho do meu povo, porque eles serão pedras do meu coroa e resplandecer na terra deles. Porque qual grande é a sua bondade! Enquanto grande é a sua formosura, o trigo fará florescer os jovens e os vinhos nossos. Capítulo 10, versículo 1. Deus abençoa Judá e Israel. Peço ao Senhor chuva no tempo dos últimos chuvas. Peço ao Senhor que faça as nuvens de chuvas, e Ele lhe dará chuva abundante a cada um, a vegetação no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, os adivinhões vê mentiras e cantos vinhos enganadores. Oferece consolação vazia, por isso o povo anda como ovelhas aflitas, porque não do pastor. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Porque o povo não acredita mais. O povo cansado. Encontra os pastores, e contra os pastores que se acendeu a minha ira, castigarei os bodes que vão adiante do rebanho, mas o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela os seus majestosos cavalos na batalha de Judá. Sairá a pedra angular deles, a estaca da tenda dele, o arco de guerra dele. Sairão todos os chefes justos. Então, como valentes que na batalha pisam aos pés dos inimigos, na lama das ruas, lutarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu o farei voltar, porque me compadeço deles, e serão como eu não estivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e o virei. Os seu Efrã serão como valente, o seu coração se alegra, como se tivesse bebido vinho. Os seus filhos virão isso e se alegrarão, o seu coração exaltará o Senhor. Mas já termina. Terminar em cima da hora. Eu lhe assombrarei, os reunirei, porque já o reinei, eles se multiplicarão como antes, tenha se multiplicado.
embora eu tinha espalhado entre os povos, eles se lembraram de mim, em lugares distantes. Continuarão vivos com os seus filhos e voltarão. Porque eu farei voltar da terra do Egito, congregarei da Assíria, eu os trarei à terra de Gileade, no Líbano, eu não haverá lugar para todos. Passarão pelo mar da angústia, serão feridas a ordem do mar e todas as profundezas do Nilo. Secarão, então será derrubado o orgulho da Síria, e o cedro do Egito será renovado. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome, diz o Senhor da glória. Diga amém. Amém. Olha, não deu para terminar ainda hoje. Eu acho que, não sei, eu acho que amanhã termina. Gente de Deus, presta atenção. Quem não quer acreditar, problema de quem não quer. Não tem nada a ver. Mas a palavra de hoje falou muito sério com muita gente. Ou não falou? Hein, gente? Viu que é mentira? A desgraça da mentira leva o cara ao inferno. Não pode, gente, fazer isso. Nós temos que amar a Deus, só a Ele. Viu que Ele falou dos pastores que estão levando as ovelhas em caminhos errados, que vai castigar tudinho, como já está castigando? Deu para vocês entenderem isso? É bom para vocês que estão me ouvindo, que a glória de Deus chegue sobre você. Estamos terminando o Velho Testamento, falta bem pouquinho. Olha, está dizendo aqui, ó, a parábola do bom pastor, mas vai ser amanhã. Amanhã Deus fala. Falou de Jesus, falou dos cavalos, e que chegou aí? Dos cavalos e dos cavaleiros. Falou do exército de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, não deixa cair em tentação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dás hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores, e não nos induza a cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória, para sempre. Amém. Amém. Gente, observe, gente. Observe o que a palavra foi dita. Observe. Observe mesmo. Deus falou, falando. Não escutou que